Seminário 4, aula 8. Bom, na aula 8, nós vamos falar sobre a estrutura da fobia. E a gente vai falar isso através do caso do pequeno Hans. Então, nessa leitura, nesse seminário do Lacan, ele vai fazer, vai colocar essa ideia de medo, né? Essa compreensão de que a fobia é um medo irracional e tal, como algo longe. Esse medo irracional do cavalo, né, no caso do pequeno Hans, Lacan está longe disso, não é irracional. Né? A fobia, para o Lacan, ela é apresentada como uma, nesse caso, como uma construção simbólica, né? Só que assim, é uma construção muito sofisticada, né? Mas é uma construção que vai funcionar como uma solução. Por que é uma construção simbólica? Porque é uma construção que vai funcionar como uma solução para o Hans, né? Em que sentido? Constrói simbolicamente a solução para que é uma solução que o sujeito ele encontra diante da angústia, né? Então, essa é a ideia da construção simbólica que se fala na fobia, né? Então, se o sujeito, diante da angústia, ele vai fazer essa construção simbólica, né? E é uma angústia que é muito forte, avassaladora. E essa angústia, Lacan, ela é gerada, né, pelo enigma do desejo materno. Então, as aulas anteriores, né, quando a gente falou, né, do falo, e a gente falou também dessa parte do enigma do desejo materno, então a gente volta aqui, mas para falar, então, agora, dessa angústia que está envolvida na fobia, que é uma angústia, sim, avalaçadora. E o sujeito ele vai criar uma solução, mas é uma solução para uma angústia relacionada ao enigma do desejo materno, né? Então, a fobia, ela vai emergir quando? Em que momento que ela vai aparecer, né? Ela vai aparecer quando essa função paterna, né? Essa função paterna, que ela deveria o quê? Fazer a mediação, né? Da relação, né? Dual, né? Mãe e a criança. Então, deveria entrar essa função paterna, né? E isso com a função de inscrever, né, o sujeito na lei, né? Então, quando essa função paterna que inscreve o sujeito na lei, dentro desse cenário imaginário vivido entre a mãe e a criança, quando essa função para o Lacan ele chama de vacila, né? Então a gente tem essa construção fóbica, né? Essa solução simbólica, né? Que é o sujeito ele encontra para lidar, então, com a angústia que é imensa, que é gerada por esse enigma da mãe, né? Desejo materno. Lembrando que a gente está falando aqui de teoria, tem umas aulas anteriores já explicando isso, então se ficou, é interessante você assistir desde a aula 1 para você ir vendo a linha dos discursos, né? Só apresentados nesse seminário. E quando você chegar aqui, vai tirar de letra. Mas então é uma solução, né? Em primeiro lugar, é uma solução para lidar com essa angústia que é gerada pelo enigma do desejo materno. Volta lá, você vai entender isso. E aí a gente tem a função paterna, né? Que vai mediar essa relação imaginária dual da mãe com a criança para inscrever o sujeito na lei. Essa função vai vacilar,
né? Então, e onde que a fobia entra nisso? Ela entra como uma construção, né? A construção fóbica, né? Lembra disso. A construção fóbica, né? Essa solução, né? Ela vai servir, então, como um substituto para essa função paterna vacilante, né? Que está funcionando como é, essa função que está vacilante, que está ausente. E aí, essa construção fóbica, ela vai funcionar como uma metáfora paterna, né? É uma solução provisória para ter lá uma organização, uma consistência. Então, faltou, vacilou, então precisa haver uma solução. E aí, a fobia, ela entra como essa construção simbólica, né, na forma de uma metáfora, ou, na verdade, como uma forma onde essa metáfora paterna, né, essa função paterna, ela falha. Então, o que que é fobia? Uma construção fóbica é uma construção fóbica, né, que ela serve, né, como um substituto para uma função paterna que está vacilante, né? Então, no lugar onde essa metáfora paterna ela falha em operar, então surge essa construção fóbica, né? Então, por exemplo, no Pequeno Hans, né? No caso do Pequeno Hans, a fobia do cavalo, né? Então, o Lacan ele vai fazer uma refutação, né? Muito forte do papel do cavalo, né? Porque, na verdade, ele vai entender que o papel do cavalo ele é muito central, muito importante, né? Então, ele entende que existe, assim, em torno disso, né, na questão do papel do cavalo, uma, uma interpretação, assim, muito simplista, né, do que está acontecendo, né? Que é, uh, que é do cavalo é o pai. Então, o cavalo representa o pai. Para o Lacan, o cavalo não é uma simples, né, representação, né? Mas ele é um significante substituto desse pai, dessa metáfora paterna. Então, olha como é diferente, né, o discurso, né, que a gente vê que é simplista em torno dessa ideia do cavalo, né, do medo do cavalo, né, o cavalo como um substituto do pai. Então, para o Lacan, o cavalo não é uma simples. Então, nesse caso, se o cavalo é um substituto, então o cavalo é uma representação. Então, para o Lacan não é essa a leitura. O cavalo não é uma simples representação. Ele é um significante substituto. Significante. E fala significante por quê? Porque, lembrando, a gente está falando de uma função. Uma função ali na relação entre a mãe e a criança, um terceiro elemento que precisava entrar, com uma função importante, né, que é a inserção na lei, né? Então, esse é o objetivo da entrada desse terceiro elemento, e essa função ela vacila, né? E aí, o que que acontece? Essa, esse significante substituto, né, que é o cavalo, no caso, o cavalo, ele vai entrar no lugar do pai simbólico, né? Quando a gente fala do pai simbólico, a gente está falando do nome do pai, né? Dessa estrutura simbólica, né? Então, ele vai entrar no lugar desse pai simbólico, desse nome do pai, e vai entrar para quê? Para dar
uma ordem, né, ao mundo do sujeito, né? Como se essa função paterna, ela tem uma função importante, ela falha, isso cria uma desordem. Então, a constituição da fobia, a construção, ela tem então essa função de dar uma ordem, né, ao mundo desse sujeito, né, que carece dessa função paterna vacilante, né, porque é um mundo que está mergulhado, um mundo em desordem, carece dessa função, é um mundo que está imerso em angústia, né? É um sujeito que está mergulhado na angústia. Então, o cavalo, ele se torna, né? Ele se torna esse ponto, né, de cristalização, né? E é importante isso, né? Porque esse ponto, né, essa organização simbólica, essa construção fóbica, além de trazer alguma ordem, né, ela cria esse ponto, né, cristaliza lá a situação. E a partir disso consegue organizar, o sujeito consegue organizar, no caso do Hans, ele consegue organizar a realidade dele, né? E então o Lacan fala isso, olha, funciona como uma espécie de um poste avançado, né? Então imagina um poste que cria limites e sinais, né? O semáforo, né? Então cria-se com esse posto avançado, né? Com essa construção, esse substituto, né? Ele cria uma organização, uma ordem, numa espécie de um posto avançado, uma espécie de um semáforo verde, amarelo, em vermelho, né? Uma organização justamente para dar sinais dessa angústia, colocar limites. Então, onde antes havia só uma angústia nesse universo interior, só havia uma angústia muito difusa, né? Então, quando você estabelece esse posto avançado, você, com finais e limites, né? A fobia ela acaba funcionando como essa função de organização, né? Desse caos interno advindo da ausência dessa entrada da função, advinda da função paterna que está vacilante, né? Então você vê que a fobia, né, para muitos, né, querem destruir a fobia e tal, mas a fobia tem, então, do ponto de vista lacaniano, algo importante, né, algo que traz ordem para o sujeito, organiza o caos, diminui a angústia, né, então estrutura essa realidade, né, da criança. Então o Lacan ele também vai falar nesse seminário, né, naquilo que se refere ao pequeno Hans, dessa da riqueza do cavalo, né? Na riqueza do cavalo como aliás, a riqueza do cavalo como significante, Lacan vai explorar isso, né? E ele vai dizer que a riqueza ela reside justamente nessa ambiguidade, nessa polivalência, né? Então, ao longo segundo o Lacan, ao longo dessa observação do Freud, o cavalo ele vai assumindo uma multiplicidade assim de aliás múltiplas e contraditórias, né, significações, né. Então alguns exemplos, né, que o Lacan vai falar, por exemplo, é o cavalo que cai, né. Então o que é o cavalo que cai? Ele representa, né, o desejo de morte, né, o desejo de morte contra esse pai rival, né? Mas também está associado, né,
por Hans, né, ao nascimento, né, da sua irmãzinha, né? Então você vê ali um outro evento traumático, né, que caiu, né, em sua vida. Então você vê o cavalo que cai, representa esse desejo de morte contra um pai rival, e essa irmãzinha, né, como um outro evento que cai, né, o nascimento dessa irmãzinha, como outro evento que cai na vida e cai de maneira traumática na vida do Hans. Então você vê essa ideia de assumir múltiplas e significações contraditórias e até contraditórias. E aí o Lacan ele também vai falar do cavalo que morde, né? Vai estar falando que simboliza o quê? Simboliza a ameaça de castração, né? Esse cavalo que morde, né? Ou seja, o medo de que o pai, agora o cavalo, né? Esse pai que agora é um cavalo, de punir o Hans, né? Punir o Hans por seus desejos. Então, o Lacan ele associa essa ideia do cavalo que morde como a simbolização, né, dessa ameaça de castração, né, por conta desse medo desse pai punir esse desejo, né? E aí, para você entender isso, volta na aula anterior que a gente discutiu isso, né? Lacan também vai falar do cavalo, vai falar do cavalo que tem algo preto na boca, né? Então, evoca o que? A ideia do bigode, né? Ou o charuto do paterno, né? Então, vai reforçar também essa ideia da conexão com a figura do pai, né? Então, você vê essa multiplicidade de significações aparecendo. O Hans brincando com o próprio cavalo, né? Aliás, o Hans brincando de cavalo. Então, o próprio Hans se identificando, o Hans se identificando com o objeto fóbico. Olha que coisa, o Hans brincando de cavalo. Está se identificando com o objeto fóbico, né? Lacan traz isso. E mordendo seu pai. Olha que coisa, né? E isso daí é uma espécie de uma tentativa, né, de dominar, né, de uma maneira mais ativa, dominar aquilo que o Han sofre, então, passivamente. Então, você vê essa multiplicidade, né, que a gente falou, e o Lacan explora nessa riqueza do cavalo, né, com essa multiplicidade de significantes, né, de significações, né, e aí vai estar muito polivalente, muito ambíguo, né, vai aparecer de maneira múltipla, contraditória, né, ao longo da observação do Freud, é possível tirar isso daí. Então, o Lacan também vai falar da análise, né, análise do jogo de palavras, né, de Hans, né, então vai para o Lacan, você vai estar ilustrando a lógica do significante, onde a, a homofonia, né, com a carruagem, ela vai revelar então uma conexão, né, não de significado, né, mas uma conexão, mas na verdade não é uma conexão de significado, mas de som, né, que é própria o quê? Do funcionamento do inconsciente, né? Lá que também vai trazer que essa construção ela é uma construção que é ativa, que ela é estimulada pelo diálogo, né? Com diálogo com o pai, desculpa, estimulada com diálogo com o pai, né? E assim, com as perguntas, né? Interpretações, né? Feitas pelo Freud, lá que vai falar feitas por procuração com Freud, né? Essas perguntas e interpretações elas participam diretamente daquilo que o Lacan chama,
Nossa, deu uma alergia no olho aqui. Daquilo que o Lacan chama de fomento mítico, né? Lacan chama isso de fobia, tá bom? Essa parte é mais um pouquinho mais, eu acho um pouco mais difícil de explicar. Mas a gente vai explorando mais. Dá para entender, mas a gente tem que encontrar uma forma de explicar isso daí. Vamos lá, a gente consegue. Então, assim, Lacan ele continua falando então dessa função da construção mítica, né, do Hans. E por Lacan, isso aí vai ser um verdadeiro trabalho de elaboração simbólica. Olha que interessante isso, né? Essa construção simbólica, essa construção fóbica, como um verdadeiro trabalho de elaboração simbólica, né? Então, por Lacan, os fantasmas que o menino desenvolve, né? As girafas, as girafas, a banheira, né? A banheira desparafusada, pela instaladora, a caixa com a irmãzinha. Tudo isso vai funcionar como uma espécie de um pudor, né? Ou um mito, né? Por Lacan, um mito de desenvolvimento. Então, é por meio desse trabalho que o Hans, então, ele vai conseguir, segundo Lacan, manipular esses significantes que são fundamentais da sua existência, né? Quais? Mãe, pai, falo e ele mesmo, né? E encontrar, que a ideia é essa, né, na ideia do significante, é encontrar uma saída para a sua angústia. Então, essa elaboração simbólica, né, essa construção mítica para o Hans, ela é uma tentativa, né, bastante importante, né, de tentar encontrar uma saída para a angústia. Né? É importante ter isso frisado. E ele vai encontrar essa saída para a angústia, construindo toda essa narrativa que vai permitir ele o quê? Ele se situar em relação ao desejo e à lei, porque afinal de contas ele estava envolvido nesse processo, desejo e a lei. Lembra que a gente falou dessa função paterna vacilante que falha? E por conta disso surge toda essa construção dessa narrativa. Então, construir essa narrativa, né, construir essa mítica do Hans, né, esse trabalho de elaboração simbólica, é encontrar essa saída para a angústia, é construir essa narrativa, e isso permite se situar em relação ao desejo e à lei. Então, para o Lacan, o resultado da fobia, né, é assim, de maneira, só que assim, de maneira até paradoxal. Qual o resultado que a gente tem com a fobia aí, paradoxalmente? É estabilização. Olha que coisa, né? Embora a fobia seja, então, para Lacan, uma formação seja patológica, ela vai funcionar como uma estrutura e ela cria uma espécie de uma muralha, né? Uma muralha contra o quê? Contra a angústia. E a angústia mais fundamental. Lembra quando a gente discutiu aquele encontro com aquela ideia do terror, né? Da descoberta da que a mãe é castrada, né? Por parte do bebê, essa experiência, né? Dentro desse campo imaginário. Então, embora seja uma formação patológica, vai funcionar então como uma muralha, né? Uma proteção contra a angústia que é essa, né, que é muito fundamental, essa descoberta, né, de que a mãe não está preenchida por esse falo, que ele não. A gente falou do ser e do ter, e da descoberta que a mãe, que isso falta para a mãe. Então, e aí se descobre a castração, e isso é algo terrível, experimentado como terrível. Então, é uma proteção contra essa experiência aterrorizante e é uma experiência muito desorganizadora, né? Muito desorganizadora. Então, a fobia, assim, em última instância, se a gente fosse falar, então,
É uma metáfora que, quando ela substitui, né, um significante por outro, né, ela vai conseguir então dar um sentido, ainda que paradoxalmente, vai conseguir dar um sentido e uma ordem para essa realidade do sujeito. Então a fobia tem uma importância muito grande, segundo Lacan, né? Então a fobia ela vai se revelar como uma, uma solução, né? Uma solução metafórica para o problema da castração, né? Lembrando que a gente está falando da castração também, né? Nessa questão da entrada da lei, do terceiro elemento, da função paterna, que é tudo isso que está em jogo nessa dinâmica. Então, é uma solução metafórica para uma função paterna que está vacilante, que está falhando. Então, é uma solução metafórica, é uma substituição de significante na cadeia, né, para poder lidar com esse problema da castração, né? Como que lidaria com esse problema da castração? Através de uma função paterna que não fosse tão vacilante. Como é vacilante, então cria-se essa solução metafórica, né, que vai estabilizar, né? Então a fobia ela estabiliza de maneira contraditória, mas ela estabiliza, né? E isso por meio da instalação, né, de um significante substituto a esse significante nome do pai, a essa função paterna vacilante. Então, é um significante substituto, né, ao significante nome do pai. E aí, qual que é a sacada, o pulo do gato? Qual que é o significante substituto ao nome do pai? Né? O significante substituto é o cavalo. O cavalo entra, né, segundo Lacan, no caso do pequeno Hans, como esse substituto, né, desse significante nome do pai, que está essa função que está vacilante, né? E isso tudo para trazer estabilidade para a realidade. Então, esse problema que é fundamental, né? Que é essa posição, né, do sujeito em relação, então, à castração do outro, qual a posição que eu tenho em relação à castração do outro, né? Então, ela vai ser por agora examinada sob, através de lógicas mais alternativas, né? Mas a gente vai falar agora de outras de lógicas que são igualmente estruturadas. Então a gente vai falar da histeria, da neurose obsessiva, da perversão, e Lacan vai estar oferecendo, né, nesse seminário algumas respostas, né, para esse enigma, né? E aí a gente entra, então, na próxima aula, tá certo? É isso. Obrigado até aqui. Até a próxima aula. Um abraço.